Boa noite. Já melhorou, nem pedi, né? Boa noite. Boa noite. Então, a noite de hoje a gente vai tentar, falar um pouquinho sobre alguém que ainda está distante de nós, apesar de estar bem perto, bem dentro de nós. Falar de Jesus é um desafio, porque os Espíritos, através de Kardec, nos dizem que é nosso guia e modelo e que a gente deveria seguir os passos. E quando eu peguei o tema, eu pensei exatamente numa fala de Jesus que divide em três aspectos, onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se a gente destrinchar cada um desses temas, a gente teria horas de fala sobre cada um de forma individual. Então, falar da vida de Jesus é algo que, apesar de difícil, se torna um pouquinho mais fácil porque a gente tem por escrito. Falar do caminho já se torna mais difícil porque a gente tem que seguir os mesmos passos do Mestre. E falar da verdade é algo que a gente ainda não conseguiu interiorizar dentro de nós, essa verdade, esse legado que Jesus traz para nós. E que se torna difícil, porque se a gente não consegue interiorizar tudo isso, a gente não consegue colocar em prática aquilo que ele espera de nós. Mas, falando da vida de Jesus, existe uma mensagem que é do livro Antologia Mediúnica do Natal, que é do Espírito Emmanuel, e a psicografia de Chico Xavier, chamado O Evangelho. E o Evangelho é exatamente isso. O Evangelho é a boa nova, é a vida de Jesus, é algo que a gente conhece através daqueles apóstolos, daquelas pessoas simples como nós, que viveram lado a lado, ombreados com Jesus, passando por dificuldades, passando pelas limitações que eles tinham, assim como nós passamos. Só que nós hoje não temos a presença física do Mestre, mas temos o ensinamento e temos a possibilidade de ombrear com Ele, seguindo tudo aquilo que Ele nos deixou. Ele não deixou só para nós, Ele nos deixou em nós, dentro de cada um de nós. Porque quando Kardec pergunta, se existe uma lei e onde está gravada essa lei aos Espíritos, os Espíritos dizem que está gravada na nossa consciência. E a consciência somos nós, Espíritos. Então essa lei de amor, ela está gravada dentro de nós. Para que a gente possa colocar em prática, a gente precisa ir a fundo dentro de cada um de nós para conseguir, enfim, vivenciar esse amor de Jesus. E essa mensagem, ela começa, e eu gosto muito dessa primeira frase da mensagem, que diz que entre a manjedoura, quer dizer, entre lá do nascimento e o Calvário, guarda-se a lição eterna do Cristo. Na primeira ergue-se a humildade, clarificando o caminho dos homens, e no segundo ergue-se a esperança e a resignação da providência divina. E aí a gente vai trabalhar em cima dessa questão, dessa manjedoura, desse nascimento e do Calvário, esse caminho que Jesus percorreu, porque, como diz a página aqui, ela foi a grande lição deixada para nós, esse modelo e guia que nós temos. Mas a história dele, ela já começa realmente muito difícil, porque Jesus vive numa época onde é anunciada, entre aspas, a sua chegada, onde alguns pastores vão até ele a mando de um rei buscar esse menino, essa criança que vai nascer, que é intitulada o novo rei, o rei dos judeus. E o rei na época, o rei Herodes, que não queria perder o seu reinado, e aí a gente começa justamente falando também dessa questão da humildade e do poder, por não querer perder o seu reinado, ele vai atrás, manda que fossem atrás de Jesus para saber o que era verdade, e quando ele acha que realmente o Messias prometido está chegando, ele manda exterminar as crianças nascidas naquele tempo. E Jesus consegue a sua primeira vitória. Claro, espírito puro, governador da terra, veio com uma missão, ele já sabia que ele ia conseguir passar por aquilo. Infelizmente, o exemplo que foi deixado, não por Jesus, mas por Herodes, é que o poder, ele sobrepõe as vidas, a existência.
Então eu posso exterminar quem quer que seja, ele pensava dessa forma, para que as pessoas que fiquem aí não destruam, ou aquele que pode ser o prometido não destrua o meu poder. E Jesus dá um outro exemplo quando nasce, porque ele nasce num ambiente extremamente humilde. Jesus nasce numa manjedoura, no local onde os animais estavam, no local onde os animais dormiam, num berço, numa estrebaria, naquele berço de palha. Né? E ele mostra a primeira lição que ele vem trazer, essa lição de humildade, que foi a lição da vida de Jesus. Essa primeira lição que ele deixou. Né? Então, Jesus, ele para nós, ele precisa efetivamente se tornar alguém íntimo. E esse alguém íntimo, né, a gente pode tentar trazer para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, quando a gente tem aquela pessoa, seja ela quem for, mas é aquela pessoa que você olha nos olhos e só pelo olhar você se conecta e já sabe o que a pessoa está pensando. O que aquela pessoa espera de você. Às vezes você complementa as falas, às vezes você está tão afinado que você pega um telefone para ligar e a pessoa te liga. Jesus precisa ser assim para nós, porque ele está disponível para essa conexão. Depende muito mais de nós do que dele. Então eu preciso criar, para eu entender, para eu conhecer essa vida de Jesus, eu preciso criar com ele esses laços muito atados de um relacionamento íntimo, afetivo, amoroso. Mas é difícil. É difícil para nós criar essa relação, porque nós ainda colocamos Jesus num pedestal, muito distante de nós, muito distante daquilo que nós buscamos, porque a gente busca em Jesus a perfeição que ele tinha e não os atos comuns que ele praticou enquanto esteve entre nós. Foram atos simples, atribuídos a milagres, mas que foram atos muito mais simples no exemplo do que realmente na grande fenomenologia da coisa. Jesus não julgava, Jesus respeitava, Jesus não condenava, Jesus amava. E a gente precisa tentar interiorizar o que Jesus queria de nós enquanto viveu, né, entre nós nessa existência, para a gente perceber o que nós realmente somos capazes de fazer. Porque falar de Jesus é fácil quando a gente fala da vida, porque a gente tem aqui a vida dele, mas o que a gente precisa, e eu vou repetir isso para a gente entender, é essa relação. Por quê? Porque a gente tem que falar de Jesus dentro de cada um de nós, dentro da nossa essência. O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus espera de mim? Esse é o verdadeiro espírita, esse é o verdadeiro cristão. Aquele que respeita, aquele que perdoa, aquele que se doa, sem que tenha nada em troca, ele não precisa ter o respeito em troca, ele não precisa ter o amor em troca, ele não precisa ter a doação em troca, ele só faz porque é bom para ele, é bom para nós, é bom para cada um de nós que isso aconteça. Quando Kardec, né, traz lá as mensagens e diz que fora da caridade não há salvação, ele mostra exatamente que a caridade, que é o amor em ação, é algo que nós precisamos fazer e exercitar cotidianamente. E não é a caridade material, porque isso a gente, se tiver condições, a gente faz. Mas é a caridade moral, aquilo que eu faço e que eu deixo no outro, não o que eu deixo para o outro. E foi isso que Jesus deixou. Ele deixou para nós. O que a gente tem material de Jesus? Absolutamente nada. Um símbolo de uma cruz, alguns dizem que o manto em que ele foi enrolado, mas dentro de cada um de nós, ele deixou a lei maior, o mandamento maior, uma partícula daquilo que ele gostaria que nós colocássemos em prática, que é o amor. E aí nós começamos a nos questionar: nós sabemos amar? Nós sabemos perdoar? Nós sabemos respeitar? Nós sabemos ser caridosos verdadeiramente?
Porque se a gente ir lá, pegar o Evangelho e começar a ler tudo isso aqui, a gente vai ver que a gente está fazendo ainda muito pouco do que aquilo que Jesus gostaria que nós fizéssemos. É fácil fazer? Não. É bem difícil. Mas é possível. Podeis fazer o que eu faço muito mais. Ele sabe o que nós pedimos. Ele sabe que nós temos a potencialidade. Ele sabe que, assim como nas parábolas que ele nos deixou, nessas histórias contadas por Jesus, ele nos deu os talentos. Assim como na parábola dos talentos, a gente pode pegar esse talento e multiplicar, ou a gente pode enterrar e deixar ele esquecido. Mas também, se a gente esquecer esse talento e deixar ele enterrado, a gente não pode reclamar que a gente não está caminhando, que a gente está evoluindo. Porque se a gente busca evoluir, eu preciso centuplicar, multiplicar, potencializar os talentos que Jesus me deu, que Deus me deu. E aí vai depender de quem? De Jesus ou de cada um de nós? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não é porque ele precisaria ir, não, ele já estava junto. Naquele momento da crucificação, ele olha para o céu, claro, numa figura metafórica, olha para lá e fala: Pai, perdoai eles, não sabem o que fazem. E nós continuamos 2000 anos depois não sabendo o que fazemos. Porque para nós ainda é difícil entender esse amor pleno, esse amor com um sentimento puro. Para nós ainda é difícil identificar isso dentro de nós, porque a gente não quer se desconstruir, a gente não quer se descortinar, a gente não quer se reencontrar, olhar para dentro de cada um de nós e perceber o quanto nós precisamos rasgar e dói. Né? Quando a gente rasga a pele, dói. E a gente vai tentando curar essa ferida durante muito tempo. Então, quando a gente faz isso conosco, espíritos, quando a gente rasga essa carapaça do homem velho para que possa se desenvolver a potencialidade, o talento que nós ganhamos, vai doer. Vai demorar para cicatrizar essas feridas, porque a gente vai tentar lutar contra as nossas más inclinações, que também está no Evangelho. Reconhecereis o verdadeiro espírita por ser perfeito, né? Ah, não? Pelos esforços que faz para se modificar. Pelos esforços que nós fazemos para domar as nossas más tendências, as nossas más inclinações, as nossas limitações, porque nós adquirimos isso no decorrer de séculos de encarnações. E é difícil, porque a gente repete os mesmos erros. E parar de repetir é difícil. Eu gosto muito de trazer para a vida, né? Se eu faço sempre o mesmo caminho para ir para o meu trabalho, seja de carro, de metrô, a pé, enfim, eu vou lá. Todo dia eu faço aquela mesma coisa. Se tiver um buraco novo naquele caminho, eu caio. Porque eu estou tão condicionado a saber, o meu cérebro está tão condicionado a saber o que tem no meu caminho, que quando aparece algo novo, normalmente eu caio. Aí eu vou cair a primeira, a segunda, na terceira vez e já, opa, ali tem um buraco. Já aconteceu com vocês? Comigo acontece muito. O que a gente faz às vezes para se condicionar, ou para não se condicionar nesse sentido? A gente começa a mudar a trajetória. Isso é bom para a nossa mente. Mas mudar causa desconforto, porque eu tenho que sair da minha zona de conforto. O meu cérebro, a minha mente, eu, espírito, quero continuar seguindo pelo mesmo caminho que eu faço sempre, porque normalmente não tem surpresa. E essa analogia ao carro, à estrada, a gente faz com a vida. Nos coloquemos na nossa vida, a gente quer, a gente gosta de cometer os mesmos erros. Não é porque a gente é ruim, é porque a gente está condicionado a isso. Jesus faz um recondicionamento, uma reconstrução, ele faz uma modificação de tudo aquilo que a gente tinha como conceito. Então ele refaz essa conceituação
daquilo que a gente vive. Enquanto ele está lá sentado, pensando, qual o exemplo que eu vou deixar para esse povo que quer apedrejar essa mulher adúltera? Eu sei que ela vai errar novamente, eu sei que eles vão errar, mas ele está lá escrevendo tranquilamente, fala, atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. O condicionamento era sempre atirar a pedra, mesmo tendo pecado. Então eu julgo, condeno o outro e atiro a pedra. Ele fala, não, tem um buraco na estrada de vocês. Atira a pedra, se você não tiver pecado. E um a um, todos aqueles que estavam ali jogaram a pedra no chão e foram embora. E o que é que ele fala para ela? Entra no teu carro e muda o teu caminho. Desvia do buraco. Vá e não peques mais. Ela continuou pecando? Com certeza. Talvez não pelo mesmo pecado, mas ela continua errando, porque nós ainda somos assim, espíritos criados simples e ignorantes numa trajetória evolutiva reencarnacional, onde continuamos, melhor dizendo, cometendo erros. Talvez já conseguimos deixar de cometer alguns, talvez não, com certeza, deixamos de cometer alguns, mas vamos cometer muitos outros porque a gente aprende errando. Essa é a vida. E a vida de Jesus foi uma vida de acertos, para que ele mostrasse que a gente pode acertar, que em algum momento a gente vai chegar lá naquele pedestal que a gente colocou ele. Que o universo é infinito e nós, cada um de nós aqui, em algum momento vamos ser eleitos governadores de algum planeta. Pode estar distante, mas vai acontecer. Estamos fadados à perfeição. Jesus disse isso. Não com essas palavras, mas ele diz, meu reino espera por vocês, um reino que não é deste mundo, de uma felicidade prometida. Mas a gente ainda quer continuar caindo no buraco. Então a gente precisa mudar essa trajetória, começar a desviar dos buracos, porque essa é a vida. Só que a gente está vivendo num momento social onde nós não conseguimos enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. A gente não consegue conviver com o tédio. Já perceberam isso? Eu estava ouvindo hoje o Rossandro Klinger falando disso. A gente não consegue conviver com o tédio. Antigamente a gente chegava numa fila de banco e a gente não tinha o telefone, e a gente precisava fazer alguma coisa. Ou a gente esperava, reclamava, conversava, alguns liam, fazia alguma coisa, e a gente ficava pela horas convivendo conosco. Hoje a gente convive com um excesso de informação que a mídia nos traz. E aí a gente se frustra, porque a gente não consegue se envolver, se relacionar conosco. E para a gente criar essa relação íntima com Jesus, a gente precisa primeiro se relacionar. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu preciso primeiro me relacionar comigo. Só que eu fujo dessa relação. Me incomoda. Porque eu ainda não me conheço por completo, mas eu conheço os erros que eu cometo. E incomoda querer deixar de cometer esses erros. Quando a gente gosta muito de comer, tem pessoas que gostam muito de comer. Entrar numa dieta, não por estética, mas por saúde, vai ao médico, o médico fala assim, a partir de agora, seu colesterol está alto, sua glicose está alta, você precisa diminuir o doce, deixar de comer certas coisas, fazer uma dieta, uma atividade física. O que a gente faz? Entra em depressão. Fica triste. Não quer deixar de fazer. Porque é um prazer, mas é o prazer da carne, da matéria. E aí eu tenho que me deparar com essa minha frustração e eu não consigo fazer com que eu saia desse ciclo frustrante daquilo que eu busco, algo que vai me trazer um prazer efêmero, uma felicidade momentânea, um contentamento, algo que vai dar prazer naquele momento e depois acaba.
como isso, como a comida, as drogas lícitas ou ilícitas. Tem uma música do Legião Urbana que diz que parece cocaína, mas é só tristeza. Vocês já ouviram? É o início da música, ele fala, parece cocaína, mas é só tristeza. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. E aí, se a gente pensar nisso, o que a sociedade vive, né? Essa cocaína, essa droga, esse ópio, essa questão desse envolvimento, desse prazer, que parece ser felicidade, mas no fundo é uma busca enorme de tapar o buraco da tristeza. E que a gente busca tapar com diversas coisas que nos causam prazer. Mas no fundo, a gente não consegue lidar com a tristeza, com a angústia, com a mágoa. E Jesus fala que eu estou aqui, ó. Bem-aventurados os aflitos, porque deles será o reino dos céus. Eu vim para os doentes e não para os sãos. Então ele vem para quem está triste, para quem está angustiado, para quem está entristecido, amargurado. E a gente não consegue entender. E a gente busca, no final das contas, trazer para nós essa peça do quebra-cabeça que nos completa, buscando bens materiais, quando na verdade a gente não vai encontrar nunca, porque a gente vai ficar igual aquele cachorro que corre atrás do rabo o tempo inteiro. Porque está aqui, ó, a gente coloca ele no pedestal, mas ele desceu do pedestal e teve entre nós. Viveu entre nós, deixou um exemplo em nós. E ele continua aqui do nosso lado. Tem aquela passagem das pegadas na areia, que aquele homem via as pegadas na areia, 2 pares de pegada, 4 pegadas na areia o tempo todo, e chega um momento que ele fala, mestre, no momento que eu mais precisei, tu me abandonaste. E Jesus fala, no momento que você mais precisou, eu te carreguei no colo, porque você já não tinha mais forças de andar. E assim somos nós. Nós estamos carentes de afeto, de amor, de compaixão, de empatia, de respeito. Carentes de falar e carentes de ouvir. Muitas vezes a gente não ouve o outro, a gente escuta o que o outro tem a dizer, esperando na oportunidade de nós falarmos, sem que tenha ouvido nada daquilo que o outro tem a nos dizer. E a caridade está em ouvir, está em sorrir. Às vezes eu não tenho um centavo no bolso, mas se eu tiver o ouvido para ouvir, o sorriso, o abraço, eu vou fazer muito mais caridade do que aquele que às vezes dá, porque às vezes ele dá só porque ele tem sobrando. E a caridade não está no que você tem de sobra, está naquilo que você tem de dentro, que você pode deixar. É importante, sim, fazer a caridade material, porque tem muitos irmãos nossos que são desprovidos de recursos. E às vezes a gente está numa situação um pouco melhor. Sim, é importante. Mas com que intuito eu faço isso? Eu olho no olho daquele que eu estou doando, eu pergunto o nome dele, eu sei da história dele. Porque a gente pode fazer isso. Porque os irmãos que estão nas ruas ali desprovidos, eles não estão precisando só do pão material, daquele pão que vai deixar o corpo melhor, saciar aquela fome. Às vezes eles estão precisando de um olhar, de algo que os faça se sentirem enxergados. Jesus disse, quando deste de comer ao teu irmão, quando saciou a sede do teu irmão, estava fazendo por mim. E por ele que nós fazemos. A tarefa, a gente estava conversando aqui no início, é de Jesus. Qual o nosso mérito aqui? Praticamente nenhum. Nós somos tão, pessoas que erram tanto, somos espíritos que erramos tanto, que na verdade a gente estuda primeiro porque a gente deve mais. Então a gente estuda primeiro com vocês para tentar ouvir primeiro, para falar de novo, para tentar colocar em prática. E é difícil. Muito difícil. Eu já conversei com outros
amigos, colegas que fazem palestra, e normalmente quando a gente pega um tema de palestra, a gente tem um laboratório antes da palestra. A gente é colocado à prova exatamente sobre o tema da palestra. Por isso que eu falo que eu não quero falar de perdão, porque eu ainda não sei perdoar. Falar de Jesus eu falo da vida, mas eu não consigo falar de Jesus profundamente, porque eu ainda não conheço Jesus profundamente. Eu estou buscando conhecer, eu estou querendo conhecer, então eu estou falando por ele na superfície para que eu possa conseguir ir mais fundo na história de Jesus. Que não é só uma história contada numa Bíblia, no Evangelho, é uma história de vida deixada por exemplo. Para que nós peguemos esse exemplo e consigamos vivenciar tudo aquilo que ele fez, mais uma vez, pensando o que Jesus faria no meu lugar se estivesse passando por isso. A gente já parou para pensar numa situação difícil o que Jesus faria? Primeiro a gente tem que conhecer Jesus, saber da história dele, saber como ele lidava com as situações adversas. E depois que a gente conhece um pouco dele, a gente, calma aí. Se ele estivesse aqui nesse momento, com a possibilidade de reagir de uma reação violenta, o que ele faria? O que ele falaria? Jesus, com certeza, não faria aquilo que nós fazemos. Muito pelo contrário. O que a gente tem da história de Jesus é que em todos os momentos ele foi a calmaria, ele foi a paz e não a guerra, a destruição. Então o que nós podemos fazer é tentar colocar Jesus no nosso lugar. Vai ser difícil, mas se a gente exercitar, a gente consegue aquele mesmo condicionamento da estrada. A partir do momento em que eu me condiciono a fazer o bem vai sair de mim espontaneamente. Porque só sai de dentro de mim aquilo que eu tenho dentro. Então, quando eu reajo, esbravejo, grito, eu tenho ódio, mágoa, rancor, é porque isso tudo está dentro de mim e eu estou jogando para fora. É o meu lixo. E aí eu tento jogar no outro, porque o outro não vai corresponder às expectativas que eu tenho dele. E muitas vezes a expectativa que eu tenho dele é aquela expectativa frustrada que eu tenho em mim. E eu não consigo fazer e eu jogo para o outro para que ele faça por mim. E aí, já era. Porque quando ele não corresponde às minhas expectativas, eu me frustro. E quando eu me frustro, eu entristeço. E se eu me entristecer, eu me deprimo. E aí a gente tem um alto índice de depressão, de suicídio. O que é triste para nós. Como a gente falou, a gente não consegue lidar com esse tédio. E não é o tédio só de ficar entediado, mas o tédio de conseguir sair daquela situação e enfrentar o problema. A gente precisa se movimentar. Tem uma frase que diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E o que é esse ânimo? A gente se anima para fazer as coisas. Tem de bom ânimo é ter uma vontade de fazer, de sair daquilo que incomoda, de no meio da tempestade, no meio daquele olho do furacão dos problemas, a gente precisa parar, pensar, dar um passo atrás e falar, o que eu posso fazer? Porque Jesus não parava e pensava, não, ele já tinha tudo esquematizado. Espírito puro, vamos trazer um pouquinho mais para baixo. Simples ignorantes, espíritos imperfeitos ainda que somos. Eu preciso parar, pensar e refletir, e aí eu trago Jesus, o que ele faria? E aí eu vou colocar ânimo, essa esperança que Jesus traz. Ânimo na minha vida para que eu possa lutar contra as minhas más inclinações, que estão muito mais próximas do meu início instintivo, porque o espírito, quando vem simples e ignorante, lá na criação, ele vem muito mais instintivo do que realmente amoroso, vivendo essa lei de amor que Jesus vive. E é difícil, porque a gente está arrastando esse instinto,
está descobrindo o amor e está no meio do caminho lidando com as emoções. Todas essas emoções que nós adquirimos nesse processo evolutivo, que nós somos os responsáveis por tudo que nós vivemos, porque foram escolhas, através de um dos maiores dons que Deus nos deu, de um dos maiores talentos, o livre-arbítrio. Então, se hoje eu estou aqui, vivendo tudo que eu vivo, como Jesus viveu sobre a vida dele, foram escolhas dele que o fizeram chegar até onde ele está, e são escolhas minhas que me fazem estar onde eu estou. E eu não posso culpar o outro pelas minhas escolhas. Eu não posso responsabilizar o outro pelas minhas escolhas, porque são minhas. E eu vou ser escravo dessas escolhas durante muito tempo. Até eu conseguir me livrar dessas amarras, que essas escolhas que hoje se arrastam comigo até então, e até quando eu conseguir me desvencilhar disso, eu vou ter que arcar com as consequências disso. É fácil? Não. É possível? Sim. O que os Espíritos dizem que nos falta? Uma palavrinha pequenininha. Obrigado. Só que a gente já passou um pouco dessa fase. A gente está aqui contra a nossa vontade? Tem alguém aqui contra a vontade? Está obrigado aqui? A senhora obrigou alguém aqui hoje? Estou feliz por estar aqui hoje. Que bom! Então estamos todos a favor da nossa vontade. Então a gente já passou um pouquinho da fase da vontade. Vontade a gente tem. Falta o quê? Atitude. É que eu não posso fazer nada. Me falta agora. Eu não posso. Sozinho. Depende dos filhos, eu não posso mais andar sozinho, não posso mais fazer as coisas. Mas, é isso que eu fico triste. Mas a senhora pode fazer algo que todos nós, mesmo que não tenhamos nenhuma movimentação do corpo físico, podemos. Orar. É que eu faço. É a única coisa que eu posso fazer agora. É muita coisa. Porque quando a gente ora, a gente movimenta o pensamento. E quando a gente pensa, a gente irradia boas energias, boas vibrações. Que coisa maravilhosa. Porque se a gente está irradiando coisas boas, querendo ou não, essas coisas vão voltar para nós. Mas se a gente ficar irradiando coisas ruins, a gente vai, os espíritos, eles se reúnem por afinidade, a gente vai trair para nós espíritos afins com essas energias negativas. Então, por mais que eu ache que eu não posso fazer nada, eu posso fazer muito, mesmo que seja orando. É assim que eu falo. Agora só posso fazer isso. E eu tenho certeza que Jesus está muito satisfeito com a senhora. Está sempre perto de mim. Eu semana mesmo senti. Estava ruim mesmo. E foi ele que me deu força dele para me levantar. Porque ele está aqui. Ele está aqui. Isso que hoje eu estou aqui. Exatamente. Graças a Deus. Hoje eu estava aliada. Nunca estava nem levantar. Porque ele está velho. Eu pedi que. Mas é só o corpo. É só O espírito está funcionando. Ó. Isso eu tenho certeza que meu espírito está novo. Porque minha mente, graças a Deus, eu não esqueço de nada disso, tudo sei tudo. E não é? Então, Que bom. E é assim que a gente precisa, porque o que vai envelhecer é o corpo. E ele vai envelhecer por várias e várias e várias encarnações. Mas o espírito, ele não envelhece. Ele experiencia. Ele vai se tornando experiente e ele, quanto mais ele experiencia tudo isso que nós vivemos, mais evoluído ele consegue ficar. Porque os espíritos disseram que a gente não retrograda, a gente ou estagna ou evolui. Vou trazer um exemplo. Eu gosto muito dos exemplos da vida comum. Todos aqui já passaram por uma falta de água. Quando a água falta, a primeira coisa que a gente faz quando a água volta é abrir a torneira. Aquela água que sai é limpinha, não é? Pretinha e marrom. Com o tempo, aquela mangueira aberta, aquela água vai se tornando mais limpa. Exatamente igual nós fazemos nesse processo reencarnatório.
Quanto mais a gente vai tirando essa sujeira dos erros que nós cometemos, das faltas que nós tivemos, mais limpo nós vamos ficando. Mais perto da nossa destinação nós estamos chegando. É difícil, mas leva tempo. Às vezes a gente abre aquela bica ali e demora 15, 20 minutos, porque a água que está ali está parada, ela está enferrujada, está suja. E assim somos nós. Por isso ainda vivemos num mundo de provas e expiações. Porque a gente também não está pronto para ser água limpa. A gente quer a felicidade, mas a gente não está pronto para ser feliz. Já perceberam isso? Às vezes a nossa vida está uma calmaria, tudo tranquilo, tudo bom, tudo belo, e aí a gente fala assim, tudo muito bom, vai acontecer alguma coisa assim. Quem viu sabe que é verdade. Então a gente não está pronto para ser feliz. Se a gente pensasse, assim, tudo muito bom, meu Deus, vou continuar caminhando dessa forma, eu vou continuar pedindo a Deus, porque vai continuar bom. Mas a gente está ainda, mundo de provas e expiações, o mal sobrepõe o bem, e a gente já está pensando no mal que pode acontecer, porque está tudo muito bom. Então a gente não está pronto para ser feliz. É difícil ser feliz para a gente. A gente tem lutado tanto, tem tantas batalhas que a gente está vencendo nesse processo, que a felicidade ainda para nós é muito distante. E a gente sabe intimamente que esse planeta que nós estamos vivendo, com uma categoria de espíritos que nós estamos lidando, que ainda vai vir alguma coisa que vai tirar a nossa paz, a nossa paciência, o nosso equilíbrio. É difícil lidar com isso, mas a gente está conseguindo, a gente está evoluindo um pouquinho que seja. A gente está subindo ali degrauzinho por degrauzinho. E essa paciência, esse estado de espírito, né, essa consciência, como dizem os budistas, o nirvana, onde eu tenho um estado de consciência pleno, de paz, a gente não vai conseguir alcançar agora. E está tudo bem. Mas a gente precisa tentar minimizar isso para uma próxima encarnação, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Não sabe se esse mundo da próxima encarnação já vai ser um mundo de regeneração e que a gente ainda em espírito que quer viver, porque não consegue se movimentar, vai voltar com o mundo de provas e expiações. Então, calma aí, a regeneração, essa galera aqui que não quer se movimentar, a gente ouviu isso em Exilados de Capela. Pega todo aquele povo, aquela sociedade que está ali, aqueles espíritos que estão ali, coloca lá na Terra. É um planetinha novinho, saiu agora do mundo primitivo, tem os espíritozinhos ali simples e ignorantes que precisam de uma alavanca intelectual, e aqui o pessoal daqui, intelectualmente está ok, mas moralmente está precisando evoluir. Então, bota para lá, vamos fazer com que eles consigam alavancar intelectualmente, mas moralmente eles vão aprender juntos, apesar dessa galera aqui ter um pouquinho a mais de moral, porque já viveu, já vivenciou. Então é isso que a gente precisa buscar. E buscar para nós. Essa vida que Jesus fala é a nossa vida, o caminho, a verdade é a vida. A vida é essa experiência que nós vamos vivendo gradativamente nesses mundos, nesse mundo primitivo, no mundo de provas e expiações, onde a gente vai adquirindo conhecimento para conseguir chegar mais longe. E um dia, quando a gente estiver na condição de espírito puro, a gente vai estar pleno para falar assim, agora eu posso voltar naquele mundo de provas e expiações e saber que eu vou sofrer, ou melhor, vai doer na carne e não no espírito, porque eu sou um espírito puro e eu sei que a dor e o sofrimento são distintos, mas vai doer, eu vou passar e eu vou deixar o exemplo. Cada um de nós aqui. Porque Jesus, com certeza, na carne ele deve ter sentido a dor, mas ele não sofreu, ele não se angustiou, ele não se amargurou, tanto que ele fala, perdoa. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Tu não precisas perdoar. Ele sabe que Deus não precisava perdoar. Eu não preciso perdoar, mas eles precisam entender que nós estamos perdoando, porque eles ainda não entendem o perdão. Eles ainda não entendem o amor. É difícil para eles compreenderem, mas a gente vai deixar aqui uma sementinha plantada para que eles possam lá na frente olhar e falar, caraca, aquele cara barbudinho, há 2000 anos atrás, falava de perdão. Num mundo em que a violência, a barbárie assolava tudo aquilo, e ele falava de algo diferente.
Ele era um cara diferente ali, o calvário dele, né? Toda essa via crucis que Jesus passou era algo diferente, porque em nenhum momento se vê Jesus revoltado com aquilo que ele está passando. Nenhum dos livros que dizem, nada do Evangelho, diz que Jesus estava se rebelando contra aquilo. Jesus não culpou, não responsabilizou Judas, que o traiu. Se a gente fala que nós temos dor, e nós temos, se a gente sofre com as nossas dores, a gente precisa mais uma vez trazer Jesus para nós, porque todos, absolutamente todos os males, todos os sofrimentos que nós temos, Jesus passou. Ele foi traído, foi caluniado, foi preso, foi crucificado, foi chicoteado, foi negado. Então tudo que a gente fala que a gente sofre, Jesus passou, sofreu ou doeu, mas ele passou e deixou de exemplo. Em nenhum momento ele se rebelou, ele perdoou, ele amou, porque o amor foi além do perdão, ele não se sentiu ofendido. E ele deixou seguir em frente, ele falou, vamos lá, eu já deixei isso aí, a minha vida foi essa, foi o meu legado. Foi algo que eu deixei para eles, para que eles possam parar e refletir. Se querem ser verdadeiros cristãos, se querem ser bons espíritas, como está lá no Evangelho, se querem ser homens de bem, com aqueles caracteres de um homem de bem, que para nós ainda é difícil de alcançar. Mas a gente está caminhando, a gente já tem a vontade de chegar até aqui, falta a atitude de fazer, de seguir em frente. E depende de cada um de nós, de levantar da nossa zona de conforto e colocar em prática os ensinamentos do Mestre. A verdade, lembra que a gente falou? Caminho, verdade e vida. A gente está aqui, entendendo a vida de Deus, a vida do Cristo, melhor dizendo, a vida do Cristo. A gente está entendendo essa vida para a gente conhecer. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A gente está conhecendo essa verdade, esses ensinamentos, mas estamos conhecendo e a gente não vai dar salto. A gente está lá, igual na escolinha da tia Teteia, lá do Coelhinho Sapeca, que é 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4, 3 mais 3 igual a 6. É o bem básico, para que a gente chegue nessa jornada espiritual e consiga fazer todas essas operações matemáticas, esses problemas que a vida nos oferta. E aí eu vou pegar aquele texto enorme, com equações de segundo grau, com limite, integral, derivada, e eu vou desenrolar tudo aquilo, porque vai se tornar mais fácil, porque eu tenho base. Mas quando eu perco essa base, eu não consigo resolver nada lá na frente. Por isso a doutrina se destaca dentre as outras doutrinas religiosas, não que ela seja melhor ou pior, ou que outras sejam melhor ou pior. Ela completa cada um de nós. Mas ela se destaca pela oportunidade que ela nos dá e nos mostra de nós resolvermos os nossos problemas. Mostrando a capacidade que nós temos de resolver aquilo que nos incomoda, as situações em que são colocadas na nossa vida, para que a gente possa refletir, ou melhor, parar, refletir e realmente tomar uma ação. É assim que a vida se mostra para nós. A gente precisa assumir a responsabilidade, tomar as rédeas da nossa vida e ser responsável e não se colocar em papel de vítima, porque isso é fácil. Se eu me vitimizar e falar, ai, coitadinho de mim, eu mereço sofrer. O espírita não é conformado. Durante muito tempo eu ouvi o espírita ser taxado de conformado, e não é conformado. Na verdade, ele é resiliente e resignado, ele precisa ser assim. Ele precisa pegar o problema e falar, calma aí, eu tenho esse problema na mão, como é que eu vou fazer para resolver isso? O que Jesus faria no meu lugar? E a partir de então eu vou seguir em frente, errando e acertando, escolhendo, tomando escolhas certas ou escolhas erradas, eu vou seguir em frente. Mas eu preciso parar e pensar com inteligência e trazendo as minhas emoções na bagagem, mas fazendo com que elas, apesar de me deixarem envolvidos, não interfiram nas minhas decisões.
Porque quando a gente coloca a emoção à frente das nossas decisões, normalmente a gente toma as atitudes erradas. Por quê? Nós ainda estamos muito mais próximos do instinto. Essas emoções ainda atendem muito mais ao instinto e não à razão emotiva, a razão sentimental, que é o sentimento, porque o amor, ele é uma decisão. Antes de ser um sentimento, esse amor que a gente busca no Cristo é uma decisão. Porque se a gente for lá em Paulo, nas cartas, ele vai trazer o amor como uma série de coisas que a gente está aprendendo ainda. O amor é resignado, é resiliente, o amor respeita. Ele vai trazer uma série de decisões que nós precisamos tomar na nossa vida para que a gente comece a aprender a amar. Dentre elas, o perdão, a empatia, a compaixão, a caridade. Então são degrauzinhos e são limitações, são coisas que a gente vai buscando tentar melhorar, tentar aprender, tentar colocar em prática, para que a gente possa efetivamente amar. Os Espíritos nos dizem no Evangelho, o amor que a gente conhece ainda é uma coisa muito vulgar. Não é vulgar por ele ser uma coisa chula, mas é algo que a gente ainda não sente, a gente busca sentir, mas a gente ainda está lá, ó, colocando ele distante, porque o amor é Jesus, o exemplo de amor que nós tivemos. E a gente coloca ele distante, então a gente precisa trazer ele para cá, para dentro de nós. E aí o convite que Jesus faz para nós, nesse momento, né, onde nós vamos aí simbolicamente comemorar seu nascimento, né, o convite que a gente pode aceitar de Jesus é saber quando Jesus vai nascer dentro de cada um de nós. Porque esse momento, né, com tudo enfeitado, as famílias se reúnem, parece que os problemas acabaram e as coisas estão completamente diferentes, enfim, isso é um momento pontual dentro de todos os outros 365 dias. Mas se eu fizer com que Jesus nasça e renasça em mim todos os dias, mais uma vez, colocando ele no que ele faria se fosse eu, se ele estivesse aqui, como eu faria, se eu pudesse seguir seus passos, por onde eu caminharia, esse é o verdadeiro sentido do Natal. Porque Jesus precisa nascer dentro de nós a cada momento, como guia e modelo, como o exemplo de amor, com aquele mandamento maior. Então, que a gente vivencie, que a gente viva esse Natal festivo, mas que a gente não perca a essência disso. Que a gente conheça a vida de Jesus, que a gente se ligue intimamente a esse Jesus, a esse Cristo prometido, alguém que veio, né, esse Messias que veio trazer a boa nova, o Evangelho. E depende de nós, porque ele está aqui. É como se fosse uma rede Wi-Fi, que ele está esperando que a gente se conecte nele o tempo todo. Mas o problema somos nós. A rede está plena, ela não cai. Ela não dá problema, a gente não precisa ligar para a operadora. Ele está aqui só esperando. Vinde a mim. Se ele falar vinde a mim, é porque a gente pode ir até ele, mas depende de nós. Deu tempo já? Até se expressei a palavra 7 e 5. Então, eu vou encerrar com vocês aqui. Vocês devem conhecer, é uma musicazinha que eu tive um amigo, quer dizer, eu tenho um amigo, e esse amigo ele fez uma palestra e eu nunca mais olhei essa música com os mesmos olhos. E ela se chama Paciência. E ela fala assim, ó, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa,
Eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara. Tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. E aí a gente precisa olhar essa música, né? Quem quiser buscar depois na internet, a música é linda, a melodia, mas a letra também, porque não tem como tirar um trecho específico, né? E isso daria uma outra palestra também, mas mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. A vida é Jesus, é o que a gente está falando aqui. Ele não para de tentar nos carregar nos braços, ele não para de tentar nos arrastar para que a gente siga ele. E a gente precisa pensar que será que é tempo que nos falta para perceber? Será que temos esse tempo para perceber? E quem quer saber, a vida não para. Então, dentro desse processo evolutivo, reencarnacional, a gente está perdendo tempo. Talvez com as coisas que não são aquilo que nos alavancarão moralmente. Então, que a gente pare de perder o tempo, que a gente faça o Cristo renascer dentro de nós e que a gente tenha não só um Natal, um novo ano, mas um novo ciclo, uma nova vida de muita paz, de muita compaixão, de muita caridade, de muita empatia e, acima de tudo, de muito amor. Boa noite a todos.